Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso CMI Podcast. Hoje divide a bancada comigo a doutora Nina Cordeiro, ela que é especialista em Direito de Família e Sucessões. Seja bem-vinda, Nina. Muito obrigada, Elisa, obrigada pelo convite. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje e também cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Nina, hoje te convidamos para falar de algo que tem movimentado aí as redes sociais, o Congresso. Vamos falar da reforma do Código Civil. Você, como especialista, né, nessa área de direito de família, tudo mexe muito aí com o que hoje é. Então, para começar, eu queria que você nos explicasse por que reformar o Código Civil, por que começou esse pedido aí, está tramitando no Congresso, né? Sim, está em fase de já estar no Senado Federal, com uma comissão já montada para poder discutir o anteprojeto que já foi entregue ao Senado Federal. E essa necessidade iminente dessa reforma vem, Elis, porque o nosso Código Civil, embora seja de 2002, né, então aparentemente ele é um pouco recente, temos aí um código de 23 anos, ele entrou em vigor em janeiro de 2003, porém ele retrata uma sociedade de 1960, porque ele começou a ser elaborado em 1960, 1970, então ele custou a entrar em vigência. Quando ele entrou, a gente fala, inclusive, que ele já nasceu velho. Nasceu com 40 anos. Já nasceu com 40 anos, justamente porque quando ele entrou em vigor, ele retratava uma sociedade que já nem representava muito a de 2002. Então, quem dirá a sociedade de 2025? Por isso que tem essa necessidade iminente, os juristas, os doutrinadores, os julgadores, perceberam que o Código hoje, de 2002, não representa o que temos na sociedade, que a sociedade mudou muito, né? Se nós adentrarmos dentro do direito de família e sucessões especificamente, porque tem outros temas também sendo debatidos, né, para que haja uma reforma integral do Código Civil, alguns vão manter, né, alguns artigos vão manter, mas outros, bastantes também, irão alterar. Mas, especificamente em família e sucessões, nós teremos mudanças significativas. Por quê? Porque a família também, a constituição de família, o conceito de família, tudo alterou, né, Elis? Se a gente pegar aquela sociedade de 1960, 1970, o casamento era indissolúvel. Pouco se falava em divórcio, por exemplo, né? Se você comparar com o de hoje, é outra realidade, né? Os casamentos hoje, cada vez mais, duram menos. Não é isso? E pode-se fazer um divórcio até mesmo num cartório, se não envolver criança, né? Exatamente. Ficou fácil em relação à época. Isso. Então, assim, facilitou demais, sabe? Então, diante dessa nova realidade das famílias, que hoje, por exemplo, também nós temos as uniões homoafetivas. Antes não se falava disso. Hoje nós temos as famílias recompostas, que é os seus, os meus e os nossos. Né? São viúvos ou pessoas separadas que vêm com os filhos. Que vêm com os filhos para o casamento, já de uniões anteriores, não pessoas que casam uma vez, duas vezes, três vezes, vêm com filhos de outras uniões, casam-se novamente com pessoas que também já têm filhos de outras uniões. Então, são realidades completamente diferentes, né? Então, diante disso, houve sim essa necessidade dessa reforma, que o Código Civil de hoje não retrata mais a realidade, né, da sociedade de hoje. Por isso que vem se discutindo isso. E essa discussão ela não é simples, né, Nina? É um grupo de pessoas, professores, que se reuniram para pautar aí as principais mudanças. Exato. Então, temos, né, vários doutrinadores que estão estudando, debatendo o tema, cada um sob a sua ótica, né? E hoje também, se você perguntar na própria sociedade, nós vamos ter várias opiniões divergentes em relação a isso. Então, a depender também da realidade que a pessoa vivencia, Elisa, ela vai dizer se ela é a favor ou contra por conta daquela fase que ela está passando naquele momento. Então, realmente, eu acredito que não teremos aí unanimidade em relação... Tem muito debate na internet. Vai ter muito debate na internet, muito debate até mesmo entre os próprios doutrinadores, entre os próprios juristas, mas o mais importante é que eles consigam ali assimilar e colocar, né, compilar o que a maioria, né, o que de fato acontece em toda a sociedade como um geral e não olhar a exceção para virar regra, né? Então, a gente tem que fazer com que a regra, de fato, exista e
também o que eu percebo na questão de família e sucessões, com essa reforma, cada vez mais vai ser necessário que os cônjuges e que as pessoas façam o seu planejamento sucessório. O que é isso? Antes até mesmo de se casar, fazer o pacto antinupcial, ter ali a consciência de qual regime que está se casando, qual que é a consequência jurídica daquele regime que está se casando. Além disso, fazer um planejamento sucessório, por exemplo, com doação em vida ou com testamento, arranjar como que vão ficar seus bens para após o seu falecimento, para evitar ali brigas familiares, deteriorização do patrimônio. Então, cada vez mais a gente percebe essa urgência das pessoas tomarem a rédea mesmo da situação familiar, porque senão a família vai ficar mesmo aí nessas inseguranças jurídicas. É o que eu percebo. Existe algo que a gente imagina que só faz essa parte sucessória quem é rico, que tem muito o que perder ou o que ganhar. Mas aí a gente vê tanta confusão por causa de lote, de barraco, de inventário que dura 20 anos, 30 anos, porque uma pessoa não concorda, às vezes, perder 1 metro de telhado. Acontece muito, Elise. E realmente tem esse mito de quem faz planejamento sucessório, quem faz testamento, doação em vida, são pessoas ricas. E não necessariamente, isso realmente é um mito. A pessoa pode muito bem ter um imóvel, ter 2 imóveis, e fazer ali o planejamento sucessório, já destinar um para filho tal, outro para filho tal, ou destinar o cônjuge para tal bem, sabe, Elise? Já deixar ali, como se diz, desenhado, para evitar mesmo a briga futura, principalmente uniões de famílias recompostas. A gente sabe que a briga é quase que certa. Ainda que eles se deem bem, a grande chance dessa família recomposta é entrar em desunião depois por conta de bens, de discussão de bens. Seria uma advocacia preventiva, Nina? Com toda certeza. Preventiva, consultiva. Então, seja a pessoa para poder fazer um casamento, por exemplo. Então, assim, adentrando nisso, é muito importante que a gente se fale, Elis, até antes de a gente pensar na reforma do Código Civil, que as pessoas se conscientizem qual que é a realidade de hoje, para entender o que vai mudar. Né? Então, hoje, por exemplo, a pessoa vai casar no regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum, digamos assim. A pessoa não sabe os efeitos do regime da comunhão parcial de bens se um dos cônjuges falecer. Sabia disso? Não. Muita gente sabe os efeitos da comunhão parcial de bens se divorciar. Se você perguntar para qualquer um assim, qual regime que você casou, e ele tiver casado na comunhão parcial de bens, que é o que normalmente todo mundo casa, ele vai falar assim para você: eu casei naquele que depois do casamento é meio a meio. Tudo que eu adquiri depois do casamento, a metade é meu, a metade é dele. Eu casei nesse. A moto que eu tinha antes é só minha. Isso aí, a moto que eu tinha antes era só minha. O apartamento que eu tinha antes era só meu. Ok, mas hoje, se um dos cônjuges falece, esse cônjuge falecido, que deixou bem anterior ao casamento, tem um patrimônio particular, certo? Sobre esse patrimônio particular, o cônjuge sobrevivente vai ter o direito de ser herdeiro. E eles, muitas vezes, acham que não. Confundem as regras do divórcio com as regras de sucessão. E são regras diferentes para o mesmo regime de bens. Então, se a gente pegar esse exemplo que eu estou dando, a pessoa, por exemplo, tem um apartamento antes de se casar, casou-se e adquiriu outros bens com esse cônjuge. Pelo regime de bens, os cônjuges vão ter metade dos bens adquiridos após o casamento, certo? Só que esse anterior, que é esse apartamento que foi adquirido antes, ele vai ser partilhado entre os herdeiros do falecido. Então, vamos fazer um exemplo de que o homem faleceu e ficou esse apartamento dele de antes do casamento. E ele deixou 2 filhos, tá? 2 filhos que ele deixou, essa esposa sobrevivente vai ter 1/3 desse apartamento. Olha que confusão. Entende? Ou seja, ela não tem a metade, por quê? Não foi adquirido na constância do casamento, certo? Então, ela não tem meação. Mas ela vai ser herdeira, porque o bem é particular. Então, se o bem é particular, ela herda. E ela concorre com os filhos. Aí ela vai ter 1/3 e cada um dos filhos vai ter 1/3. E é justamente isso que a reforma quer mudar. Tá? O que a reforma quer tirar? Essa concorrência do cônjuge sobrevivente. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei, se esse anteprojeto passar, somente os 2 filhos é que herdariam esse apartamento. Resguardo herdeiros, mas existe um debate muito grande em relação às esposas, que muitas vezes ficam cuidando dos falecidos, até, né, doente, e depois não sobra nada para ela. E os filhos que vão embora e tal, e acabam herdando, e ela fica a ver navios. Né? Exatamente. Tem 2 forças aí brigando. Exatamente. Então, veja que nesse exemplo que eu falei, se passa um anteprojeto, entende que o cônjuge sobrevivente não vai ter direito, somente os 2 filhos. Mas entenda que
aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento, é metade dela e metade dele. Entende que ela vai ter o direito da meação dela? Sim. Mesmo se o anteprojeto passar, isso não muda. Tá? Então, o regime de bens continua vigorando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender também é, meação é uma coisa, herança é outra coisa. Mas, nesse exemplo, como eu disse, o cônjuge vai deixar de ser herdeiro. E tem essa possibilidade. Vamos dizer, por exemplo, que eles não adquirem nada no decorrer do casamento. E só tem esse apartamento, esse bem particular. Nesse caso, o cônjuge, passando esse anteprojeto, não vai ter direito, realmente, de ter propriedade nesse apartamento. Inclusive, se ela mora dentro dele, Nina? E, inclusive, se ela mora dentro dele, ela não vai poder ter direito na propriedade. Mas ela vai ter direito, é possível que ela tenha direito real de habitação. Aí é um outro direito que, sim, ela pode ser resguardada se aquele bem for o único bem a ser inventariado, tá? Uhum. Porque hoje, já adentrando então aqui ao direito real de habitação, qual que é a realidade hoje? Hoje, se um dos cônjuges falece, o cônjuge sobrevivente pode continuar residindo ali no imóvel, tá? Enquanto vida ele tiver, certo? Independentemente do regime de bens. Ele já tem essa segurança. Esse direito real de habitação, ele é muito bem consolidado. Só que, se o anteprojeto passar, o cônjuge sobrevivente vai continuar tendo direito real de habitação, mas ele vai ter que comprovar que ele não tem condições financeiras para ter outros imóveis, para ter outra moradia. Ele vai ter que comprovar essa vulnerabilidade financeira dele, o que hoje não precisa. Hoje ele pode ser milionário. Ele tem direito de continuar residindo no imóvel que era destinado à moradia do casal. Engraçado. Entende? Que parece que essa regra é de uma senadora, né? Senadora mulher. Sim, é. Soraya Tronic, né? Sim, exatamente. A gente tem mesmo essas divergências, né, de ambos os sexos. E aí eu vou trazer para você aqui o outro lado. O outro lado. Porque a gente está trazendo, né, sobre a perspectiva realmente da mulher, e isso é muito importante, principalmente porque a gente vive numa sociedade ainda que traz traços do patriarcado, ainda que culturalmente é muito machista. Por isso que a crítica é justamente que a mulher é que tende a ser mais prejudicada mesmo. Uhum. Né? Porque normalmente é o homem que vai entrar nesse casamento com mais patrimônio. Tá? Mas eu vou te trazer também, eu acho muito importante para o debate, o contraponto, que é, de fato, quem traz aí essas mudanças, essa necessidade da reforma. Qual que é o pensamento? O pensamento é que, justamente porque as famílias começaram a ser, né, bem diversas das famílias anteriores, o pensamento é o seguinte: hoje, se uma pessoa casa no regime da separação de bens, por exemplo, o cônjuge sobrevivente vai ter direito a ser herdeiro. Então, veja, você casa hoje no regime da separação de bens, escolhe ali, o casal escolhe o regime da separação de bens. E aí, no ano seguinte, o homem falece, por exemplo. Tá? Essa mulher vai ter direito de ser herdeira junto com os demais filhos de um patrimônio que ela não ajudou a contribuir, com uma pessoa que ela não ajudou a construir a vida. Sim. E está ali com aquela pessoa há 1 ano ou há 6 meses, enfim, não tem importa, período, né? não importa. E ela vai ter direito de concorrer com os filhos em igualdade de condições. Então, hoje a realidade é essa. Então, é aí que vem essa necessidade dessa outra corrente, de que há necessidade de reformar e tirar o cônjuge, né, dessa concorrência sucessória com os filhos, justamente porque houve essa mudança no arranjo familiar. De certa forma, né? E aí protege os próprios filhos de não ter que concorrer com o cônjuge sobrevivente que em nada contribuiu, ou em que casou no regime da separação de bens. Às vezes o felicito casa no regime da separação de bens, achando falsamente que o outro não vai ter direito a ser herdeiro. Porque aquela mesma regrinha que eu te falei. No divórcio, quem é casado no regime da separação de bens, realmente, cada um vai ficar com o que está no seu nome. Mas se há o falecimento, a regra muda completamente e o cônjuge sobrevivente passa a ser herdeiro. Então, quando a reforma do Código Civil, né, do anteprojeto, traz esse fim da concorrência do cônjuge sobrevivente, é justamente buscando tirar o cônjuge sobrevivente da concorrência com os filhos para que não haja essas injustiças de o cônjuge que nada contribuiu, pouco tempo viveu com o falecido, receber uma bolada. A verdade é essa. Entenda que, de um lado ou de outro, depender de quem que você está defendendo, dependendo da ótica que você vai ver, Sim. vai ser mais justo para um ou menos justo para outro. Você acha que essa atualização vem no momento certo, Nina? Está na hora da gente revisar esse código? Sem dúvida alguma, vem no momento certo. Né? Precisa de reformar, a necessidade de reforma é iminente, mas também há necessidade desse debate. A necessidade desse debate para saber até que ponto que realmente
tem que reformar em todos os termos que está no anteprojeto, ou se reforma parcialmente, porque tem que ser debatido, não pode ser a toque de caixa, né? Então, eu já venho aí desde 2023 sendo debatido, agora já está no Senado com a comissão especial. Não acredito que vai ser muito rápido essa aprovação, justamente porque os temas demandam muito, e não é só família e sucessões, só em família e sucessões a gente já tem grandes debates. Imagina as outras questões também que serão discutidas. Então, assim, talvez, não sei, tomara que não demore tanto, mas lembre que eu falei, o Código anterior começou a ser discutido em 1960, levou 40 anos, em 2002 nasceu velho, né? Então, agora, tomara que não demore tanto tempo, eu até acredito que pelas questões tecnológicas, né, a gente tem hoje mais facilidade para poder reunir, para discutir, então não acho que demore tanto, mas eu tenho certeza que também não vai ser tão rápido assim. Por falar em tecnologia, é uma das áreas que eles estão argumentando que não existe nada dessa área ainda no Código. Exato, porque foi o Código de 2002, construído em 60, 70. Então, justamente por isso que não tem essas possibilidades. Antes não existia, né? Então, o direito tem que acompanhar os fatos. Os fatos estão aí, por isso que agora a lei precisa, sem dúvida alguma, ser reformada. A necessidade é iminente, né? Hoje, o que acontece? Acaba que o STJ, STF, tem que ir criando julgados para poder fazer com que a justiça seja aplicada diante daquele caso, porque senão as coisas vão acontecendo na sociedade e a lei não acompanha. Não acompanha. Né? Então, por exemplo, a grande repercussão disso no direito de família foi a questão da homoafetividade, né? A possibilidade de casar pessoas do mesmo sexo. A lei não possibilita, mas a decisão hoje é unânime de que é possível, né? Os cartórios não podem se negar. A multiparentalidade também não está no Código Civil de 2002, mas hoje é perfeitamente possível você reconhecer a paternidade, a maternidade até no próprio cartório. Por quê? Tem ali aquele vínculo afetivo. Então, se existe o vínculo afetivo, por que não reconhecer ele em documento para que aquele filho seja devidamente amparado quando acontecer o falecimento? E aí existe outra corrente também que fala que é injusto, que não é pai, que não fez DNA. Exatamente. Veja que o afeto, Elis, com o tempo também, ele passou a ser um valor jurídico muito importante. Antes isso também não se falava, né? Mas, de um tempo para cá, cada vez mais o afeto vem tendo essa importância no meio jurídico. E eu penso, sim, que a gente precisa reconhecer, dadas as devidas proporções, com os devidos cuidados, né? A gente precisa reconhecer que, de fato, por exemplo, tem famílias que o filho é tratado pelo padrasto, digamos assim, como se filho fosse. É diferente de realmente, se tiver aquela relação ali de padrasto e enteado, que dá para perceber, não, é meu tio, né? Não chama de pai. É diferente de realmente, tem pais que assumem de fato aquela paternidade, assim como tem mães também que assumem de fato aquela maternidade. E por que não reconhecer isso? Talvez as pessoas estão banalizando o instituto, achando que tudo pode ser reconhecido como parentalidade. Quando eu falo parentalidade, é tanto pai quanto mãe, né? Uhum. Aí as pessoas banalizam e a gente vê o que vê, às vezes, muitas vezes, na internet, aí falando que agora o padrasto já vai ser automaticamente tido como pai e aí vai ter que ficar pagando pensão, né? Não é bem assim, gente. Quando vai para o processo judicial, o juiz vai analisar se realmente tem um vínculo ali de pai e filho ou se é de padrasto e filho. É diferente. Mas veja bem, quantos filhos são, de fato, criados, né? São filhos de criação e não podiam antes ter reconhecido a sua paternidade. E agora tem. Não deixa de ser uma proteção também. E os seus direitos, né, Nina? E os seus direitos, entende? E não porque antigamente, o que tinha que fazer? Tinha, quando adotava, né? Tinha o Instituto da Adoção, até hoje tem, mas antes utilizava-se muito o Instituto da Adoção para poder fazer isso. E aí o que fazia? Tinha que necessariamente tirar o pai biológico da certidão para colocar o pai socioafetivo. Mas nem sempre essa solução também atende àquela família. Porque, por vezes, eu conheço algumas pessoas, e vejo bastante outras também aí falando, que, ora, eu gosto demais do meu pai, reconheço ele como pai, o meu pai biológico, mas o meu pai socioafetivo também. Eu não quero tirar o meu pai biológico. Eu quero os dois. E, de fato, os dois exercem um papel de pai para aquela pessoa. Mas na certidão só pode ter um nome. Pode ter 2 pais e 2 mães. Eu não sabia. Sim, é o limite. Tá? Não pode ser o tanto que quiser, né? Mas pode ter, sim, 2 pais e 2 mães. Eu, inclusive, já fiz assim. O que aconteceu? Já fez ação. Já fiz sentido. Assim. Isso, nem foi ação, foi direto no cartório. Porque era um rapaz de quase 40 anos que ele tem. E o que aconteceu? Os pais dele deixaram ele
viver com um casal. Eram muito próximos. E aí os pais, na época, não podiam, não tinham interesse. Infelizmente, parece que uma família, uma situação de muita vulnerabilidade na época. Né? Não davam conta de cuidar daquele filho e pediu, fulana, você que é muito próxima, né? Cuida pra gente. O casal aceitou. E esse filho conviveu a vida inteira com essa família, junto com o outro irmão de criação, né? Então, ele era o irmão de criação, junto com o filho biológico do casal. Mas o casal falava assim, Nina, se a gente vier faltar, a gente quer que fulano tenha os mesmos direitos do nosso filho biológico. Não faz sentido ter essa diferença. Só que ele também não queria negar os pais biológicos dele, que ele tinha um certo relacionamento com eles, um certo vínculo. E aí, a gente diretamente no cartório, comprovando, aí a gente juntou documentos de batizado, documentos da escola, testemunhas, festividades. Então, todo um acervo probatório, tá? Não é simples, vai lá no cartório e reconhece. Né? Mas todo um acervo probatório de uma vida dessa não foi difícil da gente fazer. Né? Então, eles viveram muito, o próprio irmão declarando que considera o outro como irmão, que quer que seja irmão, um é padrinho do outro, dos filhos do outro. Olha que legal. Então, aí esse rapaz tem 2 mães e 2 pais na certidão de nascimento dele. Quando está lá preenchendo um documento que coloca nome do pai e da mãe, ele põe os 2, Agora Dina? vai ter que colocar os 2. E olha isso. Que situação diferente. Diferente, e a sociedade talvez não esteja preparada. Isso, né? é a Os próprios multiparentalidade? sistemas. É a multiparentalidade. É isso que é a multiparentalidade. A possibilidade de ter mais de um pai e mais de uma mãe. Ou 2 pais e uma mãe, ou vice-versa. Mas até 2 pais e 2 mães é perfeitamente possível. Mas veja que é o direito regularizando uma situação que já existe. E existe muito, né? Ela é fática, entende? Antigamente as pessoas deixavam muito os filhos para os padrinhos criarem, para os irmãos criarem. Exatamente. Então, o que o direito faz? Ele valoriza o afeto para, de fato, trazer a dignidade humana. E essa que é a finalidade do direito. Né? Agora, lógico, tem pessoas que desvirtuam, tem pessoas que aproveitam disso, como tudo na vida neles. Então, vai caber ao juiz, de acordo com as provas que forem apresentadas a ele, se de fato ali existe uma parentalidade socioafetiva, né? Ou se é só uma forçação de barra para tentar ter um direito que não tem. Aí vai caber ao juiz mesmo, a depender de cada caso, averiguar a situação. Há também discussões sobre equiparar ou diferenciar os direitos entre casamento civil e união estável. Hoje, o Código Civil diferencia. O Código Civil de 2002 diferencia o companheiro do cônjuge. O que aconteceu é que, de um tempo para cá, os julgados têm o quê? Cada vez mais equiparado o direito do cônjuge do companheiro. Inclusive, o artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional porque ele trazia diferenciação do cônjuge para o companheiro. Então, o STF declarou inconstitucionalidade e hoje você não tem diferença de cônjuge e companheiro. Aí a reforma vem o quê? Adequar essa situação, colocar no texto da lei a igualdade entre companheiro e cônjuge. Nesse caso é muito bom, né? Nesse caso, eu acredito, se não na unanimidade, quase que na unanimidade. Quase que na unanimidade. Apesar de que a corrente minoritária pensa o quê? A corrente minoritária pensa o seguinte, ora, se esse casal não formalizou essa união, não quis o casamento, não poderia a lei casar ele sem querer. Olha isso. Também faz um pouco de sentido. Faz sentido, sim. Entende? Então, eram desimpedidos porque não casaram. Porque não casaram. Entende? Então, por isso que eu gosto sempre de trazer o outro contraponto, por causa do debate, que às vezes a gente também não pensou por esse lado. Mas, em sua grande maioria, sim, como dito, né, Elisa, a gente tem que ver, na maioria dos casos, como que deve se aplicar para aplicar a medida mais justa para todo mundo. Né? E o que for exceção, é exceção. Então, hoje, como dito, no texto da lei é diferente, mas aí a reforma vem para poder amparar e equilibrar e colocar de forma igualitária o cônjuge do companheiro. Agora, eu acho muito importante eu falar, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Por mais que o direito do cônjuge seja equiparado ao direito do companheiro, né? Quem vive união estável aí, que eu estou falando que é companheiro, não é namorado, tá, gente? É união estável, vive como se fosse casado, com ânimos de construir família, de forma pública, notória, não é amante, né, Elis? Não. É união pode estável. Pode um plano de saúde, pode ser aí. dependente. Isso, falando assim, das uniões estáveis, de fato, o companheiro tem os direitos equiparados em relação ao cônjuge. Porém, quando que o companheiro encontra uma dificuldade imensa, e aí, na pior
fase da vida dele? Ou quando ele vai se separar, ou quando ele vai fazer o inventário e descobre que, por ele não ter documento nenhum daquela união, ele tem que, primeiro, comprovar a união. É aí que, na maioria das vezes, o companheiro se encontra desamparado. Por isso que eu falo, gente, por mais que seja equiparado, é muito melhor você se casar, ou, no mínimo, fazer aquela declaração de escritura pública de união estável, no mínimo, o básico, do que ficar assim, casado com fé, já é amigo, amigado, como diz no amigado, isso aí, ficar amigado, deixa aquela situação na informalidade, e depois, quando você precisa, exemplo, a pessoa falece, o outro vai lá no INSS requerer pensão por morte. Você acha que o INSS vai reconhecer assim de cara? Difícil demais. Nem de quem tem, Nina. Nem de quem tem. Você quer saber o INSS, Elis? Nem quando tem a própria escritura de união estável, ele, de cara, ele concede. Ele vai te pedir outras provas, além daquela, da escritura, porque ele pode falar, pode ser que fraudou e fez uma escritura pouco antes de falecer, então quero mais provas, quero uma dependência do imposto de renda, quero uma dependência do plano de saúde, quero comprovante de endereço na mesma casa, ou filhos em comum, quero uma série de documentos aqui para você me comprovar que realmente essa união estável aconteceu. Ou, às vezes, o próprio companheiro não tem, pelos filhos do falecido, reconhecido, porque normalmente a família é recomposta quando dá esse problema, aí a companheira precisa ter seus direitos reconhecidos, daqueles bens que adquiriram ali na constância daquela união, e os filhos prejudicam a companheira, falam, não, você tem que reconhecer essa união estável primeiro. Aí a companheira fala assim, mas começou em 2010, adquiriu um imóvel em 2011. Aí os filhos, não, começou foi em 2015. E aí a briga começou, né? Assim que eu brinco. E aí a briga começou. Então, equiparou direitos de companheiro com cônjuge, equiparou. Mas o companheiro ainda pode ter uma imensa batalha jurídica para comprovar que, de fato, aquela união existiu, ou vai ter dificuldade, pode ser que ele encontre dificuldade para comprovar quando ela começou. O que era um caminho muito mais simples do casamento se torna uma verdadeira batalha, né, para comprovação, acaba demorando, gastando. Demorando. E aí a pessoa que já está passando por um momento de luto, seja pela separação, seja pelo inventário, ainda se esbarra numa decepção, numa frustração. Por vezes, essas mulheres, que normalmente, voltando aqui na mulher, normalmente isso vem da mulher mesmo, que costuma ser, sim, a parte mais vulnerável, mais prejudicada. Ela fala, mas era união estável, a gente vivia união estável, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Adianta chegar lá no juiz e falar que todo mundo sabe? Não, você tem que entrar com processo. Aí ele vai ser, a família dele vai ser, né, se for falecido, a família dele vai ser citada, que é, né, digamos assim, popularmente dizendo, intimada para tomar conhecimento daquele processo, para fazer defesa no processo. Aí sabe o que acontece? Um dos filhos mora lá não sei onde, outro está em lugar ignorado. Cita por edital. Cita por edital. Você já sabe como que é a novela, né? É essa. Então, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, regularize essa união estável sua, se possível com um casamento, tá? Se não der para casar, pelo menos vai lá no cartório, faz a declaração de união estável, escolha o regime de bens, sabe qual regime de bens, saiba qual regime de bens que você está fazendo, porque a união estável, em regra, vai sempre vigorar aquele regime da comunhão parcial, né? Agora é em regra, né? Que antigamente também, há um tempo atrás, já foi a universal, não já? Antigamente nem era reconhecida união estável, né? Lembra que antigamente era concubina que falava? Era concubina. E como que era? A mulher, ela não tinha direito de partilhar os bens adquiridos na constância da união, não. Ela tinha direito de ser indenizada pelos trabalhos domésticos. Você deve lembrar disso. Que, às vezes, as mulheres entravam até no juízo de trabalho para tentar falar assim, olha, dediquei ao lar, dediquei... Mas por quê? Porque a união estável não era reconhecida como a família. Então, ela tinha que, de certa forma, ser indenizada. A forma que a justiça achava era essa, por um período. Aí depois acabou com isso, a união estável equiparou e é o regime da comunhão parcial de bens. Mas é isso. Ela pode encontrar imensa dificuldade, por exemplo, de comprovar quando a união começou. Entende? Então, por isso que eu falo, regulariza, pelo menos regularizando, ainda que seja com a declaração de união estável no cartório, vai ter marco, né? Vai ter data. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Melhor é casar. Mas não vou casar por algum motivo pessoal, enfim, não quer. Pelo menos regulariza essa declaração, porque fica mais fácil depois, para quem sobreviver, requerer os seus direitos. Nossa, Nina, é muita coisa. É justo que o companheiro ou a companheira da união estável tenha menos direito à herança do que o que é casado oficialmente. É mais ou menos isso que você está citando. Exato. Não vai ter direitos diferentes, vai ter direitos iguais.
O que o companheiro pode ter dificuldade é na comprovação. É aí que mora o grande detalhe da união estável. Entende? É a comprovação de que a união estável existe. Então, seja para dissolver ela, para ter efeito jurídico ali dos bens que foram adquiridos na constância da união, seja no falecimento para ter efeito jurídico de herança. Do ponto de vista prático, que impactos essas mudanças podem trazer para as famílias que vivem junto há anos, mas não formalizar a relação com o papel? Acho que também está dentro do que você está falando, né? Exatamente. Alguns juristas argumentam que a reforma busca modernizar o direito sucessório, mas há quem veja que há um retrocesso social nisso, especialmente para as mulheres. Exatamente. Foi aquilo que eu disse, Elis. A mulher, normalmente, ela ainda é tida como em um posicionamento mais vulnerável mesmo dentro das relações. É regra, tem as exceções, mas em sua grande maioria a gente sabe que normalmente o homem é que provém o lar, que o homem, naqueles casos, principalmente das mulheres até menos jovens, né? As mais jovens, não todas, mas assim, ainda tem uma naturalidade de já estar inserida no mercado de trabalho, ainda é mais comum, né, você verificar a mulher ali mais independente. Mas, de fato, as uniões aí mais anteriores, é muito comum a mulher vir para cuidar dos filhos, largar ainda que o mercado de trabalho, né, para poder dedicar-se ao lar, aos filhos. E até a mulher mais jovem também. Hoje a gente tem, sim, a influência bastante do patriarcado, do machismo. Até para a mulher mais jovem a gente tem também. Então, por isso que assim, a reforma ela é necessária, mas tem esses detalhes que eu acredito, né, já dando a minha opinião aqui quanto a isso, que, de fato, talvez nós ainda não estejamos preparados para isso. Porque no dia que realmente tiver essa igualdade real, né, entre homem e mulher, a gente possa pensar nessa reforma, dessa forma para tirar o cônjuge, né, como herdeiro. Porque hoje acontece muito, sim, de um homem impor, até o próprio regime. Né? Vamos casar no regime da separação, é melhor, porque o que for seu é seu, o que é meu é meu. Mas, na verdade, às vezes ela deixa o trabalho para acompanhá-lo em outra cidade, para que ele possa crescer financeiramente ou crescer profissionalmente. E ela tem um filho, engravida, querendo ou não. Acaba que a mãe é quem abre mais mão. A mãe é que abre mão. Então, assim, eu acredito que, né, pensando numa sociedade naquela parte assim mais geral, eu acredito sim que a gente ainda não tá preparado para essa reforma de tirar o cônjuge como herdeiro, não. Justamente por conta dessa vulnerabilidade mesmo da mulher que a gente tem, sabe? A gente não está preparado ainda 100%, porque no dia que tiver, que eles puderem, em igualdade de condições, conversar sobre o regime de bens, conversar sobre os efeitos do casamento, que for uma coisa assim que não for culturalmente imposta, aí a gente pode falar desse assunto de tirar o cônjuge como herdeiro e dar maior liberdade aí, sabe? Mas, fora isso, eu acho muito mais importante proteger uma maior parte, que eu acredito que ainda está bem vulnerável, né, que são as mulheres, do que a gente desamparar. Então, eu acho que a gente vai ter mais problemas no desamparo do que em deixar da forma como está nessa parte aí da herança. Nina, filho é sempre filho, não importa se é de casamento pai e mamãe ou se é fora de casamento. Não importa. Antigamente tinha um filho bastardo, né? Hoje não tem diferença nenhuma. Ainda bem. De filiação. E assim tem que ser, né? Então não tem nenhuma diferença. O filho é filho do fulano, os bens que tiverem no nome do fulano vai ser partilhado. Independentemente se está no casamento, primeiro casamento, segundo casamento, se é de outro casamento, se é fora do casamento, né? É filho, vai ter o mesmo direito dos outros filhos. O que o pai pode fazer, tá? Inclusive isso é hoje, obviamente, ele pode sim beneficiar um filho a mais do que o outro. Se ele fizer um planejamento sucessório, ele pode fazer um testamento, pode fazer doação em vida, pode sim destinar maior parte para um do que para outro, tá? Isso, do ponto de vista da legalidade, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Então, uma pessoa hoje que tem um determinado patrimônio, ela precisa reservar 50% do que ela tem aos seus herdeiros necessários. E hoje, quem são os herdeiros necessários? Ascendente, pai, mãe, avós, bisavós, enfim, nessa linha reta. Descendentes, filhos, netos, bisnetos. E o cônjuge, o companheiro. Hoje, esses são os herdeiros necessários. Então, a pessoa hoje que vai fazer um testamento ou vai fazer uma doação em vida, ela precisa, obrigatoriamente, reservar 50% dos seus bens para esses herdeiros que eu estou falando aqui, que são os necessários. Os outros 50%, ela pode fazer o que ela quiser. Inclusive, não destinar nenhum deles. Pode destinar para um amigo. Então, já tem essa liberdade hoje.
Então, pode beneficiar um filho, por exemplo, se ele quiser. O Zagallo fez isso. Beneficiou só um filho e deixou os outros 3 só na parte dessa legítima, que é na parte dos 50%. Então, ele deixou ali os 50% para os 4, ficou 12,5% para cada um, e os outros 50% ele destinou só para um desses 4. Perfeitamente possível, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Agora, olha o que a reforma do Código Civil vem fazer. Vem falar o seguinte: tirar esse cônjuge ou companheiro de ser herdeiro necessário. É aí que está a diferença. Ou seja, na hora de se fazer um planejamento sucessório com um testamento ou com uma doação em vida, o cônjuge testador ou doador pode tirar o outro. Ele não vai ser herdeiro necessário mais. Só vai ser herdeiro necessário se esse anteprojeto do Código Civil passar. Sim. Ascendentes e descendentes. Então, isso também muda tudo. Então, vai mudar tanto a questão da concorrência do cônjuge com os filhos, que eu falei logo no início, sim, e vai mudar essa parte de herdeiro necessário. Se passar, né, esse anteprojeto, o cônjuge também e o companheiro vai deixar de ser herdeiro necessário, de forma que o testador ou doador pode tirar ele completamente da herança. As pessoas não têm o hábito, né, de organizar essa documentação toda antes da morte. E aí não tem. Na pandemia até que aumentou um pouco, sabe, essa procura pelos testamentos, pela doação em vida, essa preocupação, né? Porque na pandemia parece que ali as pessoas tiveram mais consciência da sua finitude, né? Aquele medo, aquela preocupação. Mas ainda assim, estamos muito tímidos neste ponto aqui no Brasil. Isso precisa melhorar muito. Nós temos percentuais, Nina, de quantos por cento? Olha, aumentou significativamente, Elis, mas eu não vou arriscar de falar, não. Mas aumentou bastante, mas ainda é feito muito pouco. Se a gente pegar ali os dados, né, dos cartórios, a gente percebe que há sempre um aumento, tá, pela procura, porque a sociedade também, até por conta da internet, né, vai se tornando mais consciente, vai procurando, mas ainda assim nós somos muito tímidos culturalmente, né? Uhum. Se a gente pega esses filmes aí dos Estados Unidos, da Europa, a gente sempre vê, né, testamento, o pessoal falando dessas coisas. No né, Brasil, que deixou só em novela da Globo, né? Quando o vilão morre, que vai abrir o... E só os ricos, né? E só os milionários. Ricos, é o que eu perguntei no início, que há uma... Exato, mas é perfeitamente possível fazer hoje um testamento sem a pessoa ser muito rica. Não precisa necessariamente, pode ter um patrimônio de um apartamento, de 2 apartamentos, uma casa, um imóvel. Se a pessoa vê que faz sentido para ela, né, ela fazer o testamento, e como que eu falo que faz sentido? Você quer que seus bens sejam distribuídos de acordo com o que a lei fala? Ou não, né? Ou você quer que seja distribuído de uma forma um pouco diferente? Eu quero de acordo com a lei fala. O que a lei fala? Vai distribuir de forma igual para os herdeiros necessários, que são ali os herdeiros legítimos. Desculpa, Nina. Pode falar. É mais barato fazer em vida ou em morte? Porque também tem um monte de custos processuais. Tem. Sempre em vida é mais em conta, sem dúvida alguma, né? Agora, não quer dizer que não vai ter custos a pagar. Vai pagar imposto do mesmo jeito, vai pagar a escritura, vai pagar o advogado, né? Vai pagar da mesma forma. Mas, sem dúvida alguma, é bem mais em conta. E mais do que ser mais em conta, Elis, é ali que, de fato, por muitas vezes, o dono do patrimônio, ele evita brigas familiares, então ele evita custos, além de custos mesmo econômicos, né? Custos emocionais, psicológicos da própria família, quando ele já deixa tudo desenhado e planejado. Que hoje eu acredito que seja a maior preocupação, né, de uma pessoa que organizar o seu patrimônio, é que a harmonia familiar ali continue e permaneça. Bem, eu ia te perguntar quais os próximos passos da aprovação, mas você já me falou, né, que está tramitando no Senado. A comissão especial no Senado, depois vai para a Câmara dos Deputados, depois sanção e veto. Eles devem fazer uma série de audiências públicas temáticas. E tem que fazer, né? Tem que fazer, o tema pede. O ABEA. Isso, exatamente, as entidades de classe, todo mundo. O cidadão comum pode acompanhar, Nina? Para a gente é difícil. Eu estou entendendo tudo que você está falando, mas é difícil. É difícil compreender eles. Eu vou te falar assim, até para os próprios profissionais do direito, se não tiver especialidade nessa área, é confuso. É confuso, porque realmente assim, o direito sucessório ele é diferente. A gente fala que ele não segue lógica, ele segue regras. E quando você pega as regras do direito de família, é uma, a regra do direito sucessório é outra. Né? Então, você pega ali direito de família, regime de bens, uma forma, direito sucessório, outra forma. Então, realmente, é um tema que é difícil até das pessoas, até dos profissionais,
assimilarem, por muitas vezes até explicarem e aplicarem. Por isso que é muito importante ter essa especialidade para tratar desse assunto. Agora, o público leigo, né, é importante sim que ele entenda os principais pontos, esses que eu estou trazendo aqui, o que realmente impacta nessa questão de ser herdeiro necessário, não ser herdeiro necessário, concorrer com os filhos, não concorrer com os filhos, essas pautas assim mais importantes, né, da reforma do Código. Essas pessoas que têm filhos de outros relacionamentos. Exato, né, é muito importante que se acompanhe, seja pelo site, né, do Congresso Nacional, seja pelas redes sociais, sempre de sites oficiais, né, Elis? Que hoje tem tanta fake news também, né, procurar dos sites oficiais para ir acompanhando o debate, né, é muito Nina, interessante. você tem um trabalho assim muito atuante junto ao OAB, né, a subseção daqui da região, sempre viaja, faz congresso. A OAB tem preparado? Como é que está isso? Você está em qual comissão lá e como é que está o trabalho? Hoje, Elis, eu sou secretária adjunta, estou como secretária adjunta, né, da OAB Ipatinga. E lá, uma das nossas preocupações é justamente essa qualificação dos advogados. Então, nós fazemos de tempo em tempo, quase que semanalmente, digamos assim, grupos de estudos de diversos temas, né? Hoje nós temos aí na faixa de 30 comissões, cada comissão com seu tema, e justamente para que os profissionais de direito, para que os advogados, né, possam se qualificar na área de atuação do interesse de cada um, para que possa realmente ter esse conhecimento diferenciado e especializado. A lei muda demais, né? Está quase que uma especialização médica, vocês. Tá. E não tem como saber de tudo, né? Não tem como saber de tudo. E hoje também o cliente exige mais da gente, né? Porque quando o cliente chega, por muitas vezes, ele já está sabendo muita coisa. Então, a gente tem também que ter esse cuidado, esse conhecimento, essa atualização, porque é isso, hoje, com o avanço da tecnologia, né, com o avanço, hoje a gente vê as audiências em tempo real, né, os processos em tempo real, os julgamentos em tempo real. Então, a gente precisa mesmo estar se atualizando, porque se a gente for o profissional generalista, quem é bom em tudo não é bom em nada. Não é bom em nada. Nina, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, especialmente para as famílias, né, que estão preocupadas com o que vem por aí. A mensagem que eu deixo, Elis, é essa mensagem de se planejar, sabe? Ou, ao menos, que comece com o primeiro dever de casa, que é o seguinte: qual o regime de bens que você se casou? Você sabe as consequências jurídicas desse regime de bens para o caso de falecimento de um dos cônjuges? Procura um advogado especialista nesse assunto, para que, de fato, ele possa te esclarecer, para, a partir daí, você ter consciência, para que depois você não seja surpreendido. E aí, tendo consciência, é possível que o casal ali se ajuste, né? Como que vai ficar isso, como que vai ficar aquilo, podemos conversar sobre isso melhor, para que cheguem ali num consenso, já pensando no futuro, pensando ali mesmo num ajuste familiar, para evitar brigas familiares e deteriorização de um patrimônio que toda a vida você trabalhou para conquistar. E a gente confunde as coisas, né? Acha que porque está apaixonada é chato falar sobre dinheiro. Primeiro é meu bem, depois é meus bens, né? Existe até uma brincadeira nesse sentido. E é isso que a gente vê, Elis. A gente vivencia isso diariamente, né? Mesmo quem não é advogado, vivencia. Nossa, fulano se dava tão bem, era um casal tão romântico, agora estão se degladiando na justiça. E é isso mesmo. Então, tudo bem, né? O amor é lindo e eu também penso e prezo muito pela família, sabe? Divórcio, para mim, é só o último caso mesmo. Eu acho que a gente tem que buscar mesmo ter essa essência na família, buscar mesmo manter, né, os laços familiares, conjugais, tudo dentro da possibilidade. Mas é importantíssimo que os cônjuges também entendam o contrato que eles estão assinando ali. O regime de bens é um contrato, né? Por quê? Para ninguém ser surpreendido depois. Porque depois a decepção, depois a frustração, é muito triste, né? As pessoas serem surpreendidas nesse momento mais difícil. E o último recado que eu deixo é para quem vive união estável também, regularizar. Vigia. O básico, vigia. Corre atrás. Né, Elis? Mas o meu recado é esse, e agradecer também pelo convite, por estar aqui contigo. Muito obrigada. Pois é, Nina, eu espero que a gente estreite os laços aí com a OAB, porque eu acho que é de suma importância a gente trazer para esse espaço essas discussões. E são tantas áreas, né? Direito consumidor, direito à saúde e a saúde, criminal. Nosso Deus. Compliance, empresarial, tributário. Né? Obrigada, viu, Nina? Você é uma estimada, uma querida, mora no nosso coração, sempre que você quiser. Quando a reforma sair, se quiser voltar aqui para a gente ver como é que ela ficou, fica à vontade. Com toda certeza, vai ser um prazer imenso retornar a essa casa. Elis, muito obrigada. Obrigada a você. Pois é, pessoal, esse episódio fica por aqui. Se gostou, curte, comenta, compartilha, passa a nos seguir aí. Espero que você também me ajude, né, a passar esse podcast para frente.
Passe a nos seguir no endereço Câmara Ipatinga. Na técnica está o Júlio César Soares. Esse é um produto da Assessoria de Comunicação Social. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.